que nos incentiva a adorar. Querido Deus, Senhor, aleluia. Faremos pelo pregador da noite. Senhor Jesus, continua, Senhor, trazendo a tua digna sobre nós, Pai. Continua derramando o teu Santo Espírito, Senhor. Porque o nosso Espírito testifica com o seu, Senhor. E queremos, Senhor, prazer na tua presença, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia e derrama sobre nós o teu Espírito. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque temos algo, Jesus, mas porque o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. E foi ouro, e foi precioso em ordem de mar, e foi ódio em ordem de mar, Jesus. O teu santo nome e as tuas promessas continuam de pé, Jesus. O derramamento do Espírito, Senhor, é para hoje, para o dia de hoje, para o revestimento dos crentes de hoje, Senhor. Porque o Senhor não muda, o Senhor continua e permanece mesmo, para sempre. E o teu amor, Jesus, a tua presença, Senhor, faz o nosso coração, Jesus, pular de alegria. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Jesus. Santo é o Senhor. E quem quiser passar a vida inteira nesse lugar, Senhor, lugar da presença, Senhor, vislumbrando as suas costas, Senhor, passar vindo, Senhor, o mar servido, Jesus, a virtude saindo, Senhor, o milagre acontecendo, Jesus, a libertação acontecendo, Senhor, vidas sendo curadas de falta, Senhor, porque o Senhor tem poder, Jesus, o marido de outros cegos de vida, porque o Senhor sopra a vida, Senhor, a terra seca, Senhor, tem vida, Pai, porque o Senhor derrama na tua água, Jesus. Santo é o Senhor, e se cremos, veremos a glória de Deus, e se cremos, Senhor, veremos a glória de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Continua vindo os céus, continua derramando, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos mais, Senhor. A liberdade aqui, Espírito, Espírito, Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, aleluia. Faz a tua palavra, Senhor, nós, como espada afiada de dois gumes, Senhor, que penetra a divisão da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Vai, Senhor, ao profundo do nosso ser, e vai, Senhor, a tua mão sobre nós, com a tua mão forte, e os seus olhos como fogo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, não amanhã e não depois, Senhor, mas hoje, Senhor, 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 hoje, Jesus, aleluia, Santo é o Senhor, e assim nós oramos a Ti, Jesus, traz, Senhor, mais, vontade de Deus, estamos ansiosos e famintos pela vontade de Deus, em nome de Jesus, te agradeço, aleluia, amém. A comunidade vem agora, amém. Glória a Deus. Aleluia.
Ele libera. Sei que tem mais. Sei que tem mais. Aleluia, aleluia. Após esse encontro é para a igreja, viu? Por isso que é para alguns, não é em particular. Para alguns será em particular, mas para efeito na vida da igreja. Após esse encontro, nós vamos ouvir um som, um barulho de júbilo e de pranto. Quem estiver de fora do encontro não vai entender. Mas você que se encontrou com Ele não vai estar preocupado, com medo, com temor. Porque é você que vai ter encontrado com Ele e vai sair de lá diferente. Ah, Deus poderoso! Encontro com Deus para encaminhamento em direção a você. Encontro com Deus para poder prosseguir. Aleluia. Sim, igreja, dando glória a Deus. Recebendo o espírito de adoração. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Ai, que eu simples muito, ai, que eu. Uma reunião, às vezes a gente tá, eu vou lá mais uma vez. Aí Deus resolve fazer um encontro com você. Ou você está na sua casa, Deus diz agora, Ele encontra com você. Ele, quando começou esta reunião, Ele está operando. Aleluia. Ele está se movendo. Oh, aleluia. E nós podemos corresponder à presença poderosa. Aleluia. Eu preciso. Aleluia. Eu falei desse texto nas reuniões, na campanha de oração, e eu desejo falar dele novamente. Convido os irmãos a abrir suas vidas em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Você pode exaltar o Senhor. Reaja a palavra. Quando a palavra for lida, reaja como ela para você. Reaja ao meio. Não fica assim fora do meio. Reaja. Aleluia, aleluia. Aleluia. E quando 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, para de ouros ou 2 pombinhos. Então nós vemos aqui que Jesus nasce
debaixo da lei e cumprindo a lei, os seus pais, com 8 dias, é isso que o texto está dizendo, faz a circuncisão. Nos dias da purificação apresenta o Senhor, e com 40 dias, por que com 40 dias? Porque era o dia que a mulher estava considerada limpa, depois do parto era impura se fosse menino por 40 dias. Se fosse menina por 80 dias, então depois de 40 dias Maria podia ir ao templo. E ela foi, cumprindo a lei, apresentar o seu filho. Com 8 dias ele recebeu o nome, ele foi consagrado ao Senhor, como todo filho primogênito homem. Foi entregue uma oferta, que por eles serem muito pobres, foram esses 2 passarinhos. Eles estavam cumprindo o rito da lei. Deus, de cumprimento da promessa desde o Antigo Testamento, naquele tempo. E o Espírito Santo estava sobre Simeão. E por isso Simeão tinha essa consolação, essa espera na promessa do Senhor. Simeão estava aguardando a promessa que o Espírito colocou no seu coração da consolação de Israel. No versículo 25. No versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o... Até que num dia comum, num culto comum, numa reunião simples, vamos dizer, na vida ordinária de Simeão, ele vai ao templo, versículo 27. Ele não foi ao templo nesse dia comum por ele mesmo, porque no versículo 27 diz: e pelo Espírito foi ao templo. É pelo Espírito que estamos aqui no templo. É pelo Espírito que estamos entregando aqui a adoração, no rito comum de domingo. Mas este domingo, para Simeão, não era o dia comum, era o dia do cumprimento da promessa que o Espírito Santo gerou no seu coração. Por quê? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. O Espírito conduziu Simeão para o cumprimento da promessa daquele dia. O mesmo Espírito nos conduziu aqui hoje para gerar em nosso coração a promessa e para cumprir a promessa que ele gerou, porque ele é Espírito de vida. De vida. E Deus não precisa de uma partícula, de uma ajuda, de uma semente. Ele diz: haja. Deus marcou um encontro no Simeão naquele dia. Deus marcou um encontro conosco hoje. Que haja a palavra. Glória a Deus. Que haja a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E aí ele louva, como ele louva agora, Senhor. Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Quem tinha dado a palavra assim, não, o Senhor. E o Senhor vai e cumpre pela sua palavra. E ele diz: pois já os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações e para a glória de todo o teu povo Israel. É revelação de Deus, irmãos. A promessa da Senhora Simeão. E Simeão recebendo a revelação. Veja, nós ainda estamos na lei, no Antigo Testamento. E Simeão está pegando o menino no colo e está dizendo: olha o que ele está dizendo, luz para iluminar as nações. Não era luz para os judeus apenas, para o templo apenas, para aquele tempo apenas. Era luz para as nações. É revelação de quem era Jesus. Deus gera a promessa. Glória a Deus. Caminha para o lugar do cumprimento da promessa. Cumpre a promessa e dá mais. Glória a Deus, Pai. A gente chega a um pontinho e diz assim: Deus me prometeu até aqui. Quando Deus chegar lá, que festa. Ai, Jesus. Nós que somos limitados e pequenos, achamos: olha, é tão grande o que Deus prometeu. E quando chega lá, Deus tem mais. Deus tem mais. Tem mais de Deus, mais. Mais de Deus, mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Num culto como hoje tem mais. Glória a Deus, glória a Deus. Porque
que Salomão, José e Maria, no versículo 33, se maravilharam das coisas que dele diziam. Aleluia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e a elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Olha, em Israel e no mundo, Jesus está posto para alguns como queda e para outros como elevação. Quem abraça Jesus, quem recebe o Salvador, quem acolhe a promessa no coração, ele eleva. Você abraçou? Você recebeu a promessa de Deus no seu coração? Ele eleva. Você não está caído, não. Você está firme, em pé, elevado. Para quem é tropeço, para quem essa pedra é um sinal de queda, para quem o rejeita, para quem ignora a voz, para quem vive dissolutamente. Então, como anunciamos o Cristo que morreu e ressuscitou, para nós é motivo de alegria. Ele é alicerce, ele é força, ele é esperança, ele é alegria. Alegria que não vai precisar de motivos. Porque Paulo está preso, dizendo: vão me matar. E ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Alegria. Alguém pode nos olhar e dizer: mas que situação! E o crente tem paz, e o crente tem alegria, porque a pedra de alicerce é para lhe colocar de pé. Quem humilha, quem monta, são os demônios. Quem faz participar de rituais degradantes são os demônios. Deus te eleva, te segura, te fortalece. E por isso que só depois do encontro no jardim é que a gente vai ter coragem de fazer alguma loucura que ele vai ter coragem de fazer. E aí você vai ter certeza que vai para a minha humilhação. Ele me eleva, ele me firma. Até o encontro a gente fica comigo. E? Mas logo eu? Tem tantos melhores, tantas vozes mais bonitas, tanto com mais condições, mais estudo que eu. Mas eu, é você, meu irmão. Deus. Mas não é para glória nossa. Deus escolheu o louco para confundir o sábio. O pequenininho é que ele tem um segredo. Então não eleva o seu coração. Guarde, escondam em Deus. Diga: meu Deus, esse pequeno é o que o Senhor deseja. Que é o Senhor. Aleluia. Ele está para José e para Maria especificamente. Este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria, pela segunda vez, de uma pessoa, ela estava recebendo uma promessa sobre o filho. Quando ela encontrou Isabel, ela disse: feliz, bendita, tu agraciada, já é Salvador. Um menino nos braços, ela vai ao templo e encontra Simeão. Esse é o Salvador. Está confirmando na vida. Olha, gera nele, cumpre nele, revela por ele e ainda tem bons irmãos. Porque a bênção do Senhor não é recalcada, sacudida, transbordante. Quem pode limitar e dizer: só vai até aqui? Por isso que Deus perguntou a Jó: quem colocou limite nos mares? E é por isso que o salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Mas ele tem prazer, ele nos chama, nos limpa, nos traz para perto, e a gente desfruta sem poder questionar. Porque é ele o grande, ele que tem nas mãos o controle de tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas a vida ali no tempo contemporâneo não tinha só Simeão, não, irmãos, esperando a consolação. Aí vai aparecer outro personagem, outra irmãzinha, talzinha. Olha quantas vezes desprezado, né? Quantas vezes sem valor, que diz pouca força. Cuidado, jovem. Confie no seu braço. Deus tem para todas as etapas da vida revelação. E aqui a gente vai
36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, de idade já avançada. Olha que história, a história de Ana não é boa. Ela tinha vivido só 7 anos com seu marido. E era viúva, ela tinha quase 84 anos. Triste, né? Acabou a vida de Ana. Ficou viúva nova, quando eu estava com 84 anos. Mas ela esperava com o salvação de Israel. Porque ela esperava, onde é que ela estava? Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia, e de noite. Alguém podia olhar para Ana e dizer: o que ela quer mais? Tá todo dia no templo, em jejum e oração, dia e noite. Uma profetisa, ainda nos dias do Antigo Testamento, uma profetisa. Um nome incomum. A gente vai ver profetas, homens. Comum. Mas o texto vai chamar ela, a profetisa Ana, ela tinha um relacionamento especial com Deus. E ela estava gerando no seu coração a promessa. Havia no seu coração expectativas da promessa. E sobrevindo na mesma hora, quando Simeão estava apresentando o menino, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Como os outros estavam esperando, ela também, chegou! Aleluia! Ana também pôde contemplar o Salvador. Mas que perda de tempo você orando jejuando? Tanto de cumprir, não de ser participante, viu, ele cumpriu, viu, ali ele fez, porque ele não é homem para que minta, ele cumpriu e ela saiu dali feliz. E quando acabaram os que cumpriram, tudo segundo a lei do Senhor, lembra? 8 dias para circuncidar, 30 dias para apresentar, 40 dias para Maria ao templo, gerava o seu coração. Glória a Deus! A mão do Senhor está impedida de agir? Perdeu sua força no contrário? Que gera no seu coração e ele não pode cumprir? Que gera no seu coração e ele não pode marcar o encontro e cumprir? Mas é grande, mas é difícil, mas não é para mim. Mas é Ele quem gerou a promessa, Ele cumprirá a promessa. E pode ser um dia ordinário, que você não está esperando nada. Eu já sei tudo que vai acontecer hoje. Deve ser os hinos que o Ministério do Louvor vai cantar, quem vai ter a oportunidade. Dia comum. E esse dia não ser comum, porque é dia de encontro, é dia de cumprir promessa. Então, irmãos, a gente tem na diversidade de operação dos dons, na multiforme graça de Deus, distinção de ações e de ministérios daquilo que Deus tem para nós. Então a gente não precisa estar se medindo pelo que o outro está fazendo, porque Deus tem gerado especificamente em cada coração. Mas muito de nós tem que tapar os ouvidos, dito para mim não, depois deixa para lá. Mas aquele que acolhe no coração, Deus está gerando em meu coração. Persevera, jejum, oração. E no tempo, dando graças. O que é isso? Você está gerando. É certo que Ele responderá. É certo que Ele não desprezará. Ele não despreza o coração contrito e quebrantado. E se há entulhos, teve um tempo aqui que o rio estava com água, e Eva Daniel disse: o vai morrer, senão lhe retém. Nós temos um Deus forte, poderoso, que tem prazer em se relacionar conosco. Então, olha, Senhor Deus, retira os entulhos, tá, irmãos, a margem. O que segura, Ele vem. Mas se você desejar, Ele vem. Não quero ficar entulhado. A minha oração. Não quero ficar entulhado. Não quero ficar na promessa, na expectativa do que viria. Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. E que cada um de nós possa dizer: eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Tudo.
Ele não disse, quando ele disse ao profeta, disse, vai lá na casa de Saulo. Mas Saulo, mais um homem matador de crente. Às vezes ele não dá a revelação toda, mas obedece. No decorrer de você andar, ele vai se manifestar. E eu sei que Deus tem, eu sempre tenho essa expectativa no meu coração. Eu creio que Deus tem um modelo exclusivo para nós. Nós, igreja. Eu creio. Acho que vai precisar ficar correndo. O que é que não posso dar ali? O que é que aconteceu ali? Como foi que foi feito ali? Qual é o segredo? O segredo Ele vai revelar a nós. Desde que no nosso coração a gente acalente a promessa, creia na promessa e só saia da presença quando ela se cumprir. Deus continue com a igreja, cuide de nós, eu fiz a oportunidade de Deus. Enquanto eu estava ali, o Senhor me incomodava para fazer uma oração específica. E no final, o Deus fala das algas que impedem o mover do Espírito, o mover do Rio de Deus, e foi a confirmação de Deus para isso. Tem uma música que eu tenho ouvido esses dias que diz: eu vejo a raiva, eu vejo a dor, eu vejo a mágoa que você guardou. Eu vejo a proteção que você pôs ao seu redor. Mesmo assim, você é amado por mim. Mesmo assim, esse não é o fim. O conteúdo dessa oração é a mágoa, a raiva, a inimizade, o conflito, tudo aquilo, toda a raiz de amargura que porventura esteja no seu coração hoje, o Senhor vai desfazer. Se há em seu coração a vontade de levantar e pedir perdão para o seu irmão, o faça agora. Se tem a necessidade, irmãos, de pedir perdão a Deus por algo que tem impedido a conexão com Ele, faça hoje, agora. Porque o Senhor, Ele quer fluir o rio de forma completa. Em nome de Jesus, toda raiz de amargura, toda mágoa, Senhor, toda a ferida, Jesus, todo o ódio, Senhor, toda a raiva, todo orgulho, todo ego, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, toda inimizade, intriga, fofoca, toda a lança do inferno, todo laço, toda corrente do inferno, Senhor. Nenhum dessas coisas, Senhor, permanece quando o Senhor age. Quebra agora, Jesus. Quebra agora, Senhor. Desfaz agora, Senhor. Sopra agora, Jesus. Em nome de Jesus. As coisas, Senhor, fúteis e inúteis, desvia os nossos olhos delas, Senhor, agora. Tudo aquilo, Senhor, que nos prende, Senhor, como uma corrente ao passado. Tudo aquilo que remói, Senhor, dentro de nós. Toda mágoa, toda ferida, toda ofensa, Senhor, que foi gerada em nós, seja desfeita agora. Agora, em nome de Jesus. Porque onde o Senhor age, Jesus, todas essas coisas inúteis, Senhor, não tem lugar. Todas essas coisas, Senhor, pequenas, todas essas coisas, Senhor, que não agregam, que não vêm de
Espírito no coração de todos os irmãos, no meu coração, Senhor. E libera, Senhor, o fluir do Espírito. Libera o rio de águas vivas, seios e túmulos, Senhor. E então grandes coisas fará no nosso meio. Mas antes o altar deve ser consertado. Antes as cinzas têm que ser retiradas. A lenha posta. Ah, Senhor, limpa o nosso altar diante de Ti. Limpa, Senhor, o nosso altar diante de Ti. Mesmo que isso puxe o nosso ego. Mesmo que isso puxe o nosso orgulho. Mesmo que isso puxe a nossa reputação. Mesmo que isso puxe, Senhor, Jesus, mesmo que isso puxe tudo, faz em nós, Senhor, em nome de Jesus. Move, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Que a sua igreja esteja unida, Senhor, em nome de Jesus. Que haja irmandade, amor, fraternidade, paz, união entre os irmãos, em nome de Jesus. Que toda intriga, toda fofoca, toda inimizade caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tem poder, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor é bom. Senhor, eu também te peço, visita agora, Senhor, o hospital, a moça Fernanda. Porque, Senhor, nós oramos pelos enfermos, no seu nome, que é esse nome que tem poder. Senhor, em uníssono, Senhor, em um único objetivo, Pai. Nós oramos por elas. Visita agora aquele leito do hospital. Visita agora com cura, com bálsamo, com o teu poder. Visita agora, Senhor, com salvação, em nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo, o teu poder não muda, o Senhor ainda faz, o Senhor ainda acontece, e como foi dito nesta noite, o Senhor diz haja e há, o Senhor diz faça e acontece, e nós oramos, Senhor, crendo nessa palavra, crendo, Senhor, no teu poder, porque grande é o Senhor, aleluia, te adoramos, Senhor, e te agradecemos, Pai, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém.